Hoje, a Escola de Fado da Junta de Freguesia de Odivelas é o tema para uma conversa em que vamos trazer ao conhecimento de todos alguns acontecimentos que nós reputamos de menos agradáveis, alguns que inclusivamente puseram em risco a integridade física e as atitudes que foram tomadas não deixam bem a Escola de Fado, não deixam bem algumas pessoas que por lá continuam a estar, e gostaríamos que a população de Odivelas, e não só, tivesse conhecimento de alguns testemunhos que hoje aqui trazemos e, para além dos testemunhos de quem sofreu na pele essas situações, temos também connosco o Jaime Ferreira de Carvalho, que até há bem pouco tempo, até ao ano passado, desempenhou as funções de coordenação da Escola de Fado, enquanto estava o mandato do Presidente Vítor Machado. Correto? Não, prolongou-se até dezembro do ano passado. Pois, eu tinha algumas dúvidas. O mandato do atual Presidente. Ainda se prolongou até dezembro? Até dezembro. Ok, então vamos começar esta conversa pelo princípio, que às vezes é o melhor, começando por falar aqui com o Jaime Ferreira de Carvalho, que foi uma pessoa que durante vários anos esteve à frente da Escola de Fado, tem uma experiência inerente a essa condução da Escola de Fado, granjeou alguma simpatia até pelos próprios artistas e pelos próprios alunos da Escola de Fado, e começava por colocar uma questão ao Jaime Ferreira de Carvalho. Todos estes acontecimentos de que vamos falar, tens conhecimento, sabes o que se passou, não na tua pessoa, não foste um dos ameaçados, mas antes de irmos por aí, talvez recordar como é que tu sais da Escola de Fado, porque me parece que chegaste inclusivamente a ser convidado. Conta lá a tua versão da história. Antes de mais, muito obrigado pelo convite da Odivelas TV. É muito simples. Em setembro de 2013 foi o ano em que tivemos eleições para as autarquias locais. O Presidente até então, o Sr. Vítor Machado, perdeu as mesmas eleições, ganhou o Partido Socialista, e como tal, eu, depois de ter tido uma reunião, uma conversa com o atual Presidente, o Dr. Nuno Gaudêncio, disseram-me que ficaria só até dezembro, até o dia 31 de dezembro de 2013. Entretanto, tenho uma conversa antes de toda esta situação que foi criada. Tenho uma conversa com o João Azeitona, que na altura foi tido como o diretor, o responsável pela Escola de Fado, que me diz que, não senhor, eu iria, se assim o entendesse, iria continuar... Tu, Jaime Ferreira de Carvalho. Exatamente, porque ele não tem muito tempo para estar a tomar conta da escola, para estar todas as quartas-feiras, como era panágio meu, estar na Escola de Fado, e, portanto, precisava de alguém que conseguisse manter aquilo que tinha sido feito até à altura e que começasse dar continuidade ao trabalho. Àquilo que tinha existido. Eu disse que sim, aliás, fui confrontado com esta situação. Na altura, a Junta não tinha dinheiro para continuar a pagar o meu vencimento, que eram 600 euros. Eu digo isto, não sou como algumas pessoas que são eleitas por outros e que andam nas escondidas e depois dizem mal de mim porque eu ganho 600, quando sei que houve pessoas que estão na Assembleia de Freguesia e ganhavam à volta de 1.900 euros. Mas enfim, isso tem a ver com outras coisas. Mas fique claro, tu foste convidado a preço zero e aceitaste. Foste convidado para dar continuidade à escola. Exatamente. E eu disse, a preço zero. A preço zero. Eu disse ao João Azeitona, podes contar comigo. Porque, entretanto, foi dito que mais tarde havia a possibilidade de... E como eu conheço o João Azeitona já há muitos anos, porque eu estou na rádio há 34 anos, conheço o João Azeitona sensivelmente há 30 e picos, eu disse ao João, podes contar comigo, até porque entendi perfeitamente bem que o João Azeitona não tinha tempo para estar todas as quartas-feiras a acompanhar a Escola de Fado. Diga-se que o João Azeitona desempenha funções junto da Presidente da Câmara, Susana Amador. Exatamente. Portanto, está assoberbado desse trabalho. Naturalmente, nunca teria muito tempo para dedicar algum desse tempo à Escola de Fado. Exatamente. Entretanto, no dia em que, em janeiro deste ano, o primeiro dia após o período de férias, da passagem do ano, eu vou, nessa quarta-feira, à escola. Entretanto, tinha falado nesse mesmo dia com o João Azeitona,
e fui confrontado com uma situação dita naturalmente pelo Presidente, Nuno Galvencio. Eu respeito naturalmente a decisão, mas fiquei boquiaberto, tal como a maioria dos alunos ficou, quando disseram que terminava ali o meu percurso e a minha prestação relativamente à Escola de Fado. Eu quero só dizer isto e fazer aqui uma pequena ressalva. Eu estou aqui, e estou a olhar neste momento às câmaras, eu estou aqui não numa atitude de revanchismo. Eu sou contra isso. E quem me conhece bem sabe que eu sou inteiramente contra isso. Agora, sou a favor da verdade e estou aqui principalmente porque convém as pessoas saberem o que acontece depois da minha saída com alguns alunos a serem confrontados com atitudes de violência psicológica e alguns até quase chegando à violência física, e portanto eu estou aqui para que as pessoas possam aperceber-se de como a escola andou até uma certa altura e a partir de janeiro deste ano o que é que tem acontecido na Escola de Fado da Junta de Freguesia de Odivelas. Portanto, nada me move contra a atitude tomada pelo atual Presidente da Junta de Freguesia, nada me move contra o Presidente da Junta de Freguesia. Verdade siga, tive uma atitude simpática, porque mal tomou posse, chamou-me e pôs-me ao corrente da situação, dizendo que não podia ir até maio, porque o meu contrato acabava em maio deste ano, mas por questões de falta de liquidez, seria até dezembro do ano passado. Perfeitamente de acordo, eu entendi isso perfeitamente bem. Agora, eu estou aqui para que as pessoas se apercebam daquilo que na realidade está a acontecer. E eu fui a cabo também consciência de uma coisa, é que esta obra foi tida por um Presidente de Junta, o Sr. Vítor Peixoto, mais outra pessoa, o Sr. Vítor Couto, mais outra pessoa, o António Jorge, e outra pessoa que infelizmente já não está connosco, o nosso amigo João, que foi também foi professor da nossa escola, ou da Escola de Fado. Este projeto, eu temo que o mesmo venha a ir, ou esteja a cair, por caminhos menos leais, menos frontais e menos verdadeiros. E, portanto, acho que hoje, como está a Escola de Fado, para aquilo que eu já vinha saber, e está aqui o Luís, pode dizer... A seguir dirá. Aquilo que, na realidade, lhe aconteceu. Eu penso que é muito grave. É muito grave. E já agora, convém dizer, tu até no princípio, quando eu tomei conta da Escola de Fado, pediste-me uma entrevista, chegamos à conversa, houve até uma situação muito caricata, que foi a de um eleito, o Sr. António Pedro, da CDU. Eu digo as coisas pelos nomes, não tenho problema nenhum, graças a Deus, que em qualquer reunião da Assembleia de Freguesia, lá estava o Jaime Ferreira de Carvalho, lá estavam os 600 euros oferidos pelo Jaime Ferreira de Carvalho e lá estava a Escola de Fado. Eu pergunto ao Sr. António Pedro, então, e o seu vencimento? E então, quando o senhor pede uma aluna que foi corrida, porque, embora a escola seja uma escola pública, as pessoas têm que se comportar como deve ser, a sua atitude foi uma atitude de ter, enfim, falado só com a aluna, não quis falar com mais ninguém, nem com o Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Vítor Machado, nem comigo, e, portanto, o senhor teve uma atitude, desculpe o termo, vocês falam tanto em democracia, nada democrata. Porque quando falamos em democracia e queremos que as coisas corram bem, há duas partes para serem ouvidas. Ouvimos uma parte e depois vamos ouvir a outra. Não é? Isto, quando se fala em democracia, colocamos a democracia na nossa boca sistematicamente. Uma coisa que tal não aconteceu. E, portanto, eu já agora gostaria de pedir ao Sr. António Pedro, tal como agiu quando a tal aluna fez queixa de mim e do Presidente da Junta, que haja agora também, depois de ouvir aquilo que o Luís tem para dizer, porque não há dúvida, arrepiante algumas coisas que estão a acontecer, isto na minha ótica, que estão a acontecer na Escola de Fado. Pois, o que nós sabemos da Escola de Fado, e não estão aqui todas as pessoas com quem já falámos,
há pessoas que são agredidas, foram agredidas e abandonaram a escola, e outras aqui, como o Luís Manuel, que, digamos que foi encostado e ameaçado verbalmente na Escola de Fado, aliás, no decorrer de um evento da Escola de Fado. Luís Manuel, boa noite, obrigado por estás aqui. Queres contar-nos o que é que aconteceu contigo? Tu já não estás na Escola de Fado, Não. Mas o que é que aconteceu contigo? Bem, é o seguinte, antes de mais, muito obrigado pelo convite da Odivelas TV. O que se passou comigo foi o seguinte, estava eu a tocar com o Tiago Fins no Polivalente no decorrer de um espetáculo, portanto foi no intervalo, em que o Filipe Campos e a Liliana Santos foram-se meter comigo. O Filipe assim, olha, o que é que se passa contigo? Eu disse, olha, comigo não se passa nada, porque tu não queres tocar comigo. Eu disse, olha, eu toco com quem eu quero. Foi então aí que a Liliana se virou para mim e disse-me, olha Luís, não arranjes confusões, senão ainda nos vamos chatear. E isso decorreu, não foi bem assim como estás a falar, se calhar, foi um bocadinho mais forte, não? Não, ela é que me levantou a voz. Sim. Eu é que disse, olha, para já eu não estou a arranjar confusões com ninguém. Começa por aí. Portanto, eles não tiveram, quer dizer, não tiveram pejo em relação a ti, portanto, para quem não percebe lá em casa, mas talvez agora que eu vou dizer comece a perceber, o Luís Manuel é invisual, estava numa situação de inferioridade e parece-me do mais cobarde alguém tomar uma decisão destas em relação a uma pessoa que está em inferioridade, seja por deficiência física, neste caso por ser invisual, acho do mais cobarde que pode haver. Decorrente dessa atitude, tu começaste a achar que não estavas ali bem, não é? Na escola de Fado. Não. Começaste a achar que aquilo era muito seguro. Não. Eu estava nervosíssimo, todo eu tremia. Portanto, eu afastei-me. E nunca mais voltaste à escola de Fado? Nunca mais. Nem queres voltar, é isso? Não, nunca mais. Volto para o meu grande António Parreira, que me tem ajudado bastante. António, deixa-me só dizer. Sim, diz. O caso do Luís Manuel, o caso também do outro aluno da escola, não pode estar aqui, o senhor Edgar Antunes. Eu ia nomear, embora ele aqui não esteja, mas já houve uma conversa, nós estamos inteirados, não é à toa que eu começo por dizer que há realmente agressões e há pressão junto de alguns alunos e alguma pressão que não é muito natural. E outras pessoas vieram exatamente aqui para a escola na altura em que estava Vítor Machado como Presidente da Junta de Freguesia e Jaime Ferreira de Carvalho como responsável pela Escola de Fado. Isto fruto de quê? Fruto de um trabalho sério que se fez durante os 4 anos, fruto de um trabalho em que as pessoas vinham para a escola e o Luís tinha sido do Museu do Fado, como ele disse agora mesmo, tendo como professor o grande professor António Parreira. Para quem não sabe, é o responsável pela guitarra portuguesa, um dos grandes professores da guitarra portuguesa. E que, portanto, o Luís achou, porque, como vinha morar para Odivelas, e não queria perder o contacto com o instrumento que ele gosta de tocar, que ele também toca bem e canta bem, fomos contactados pela mãe do Luís, exatamente na possibilidade de saber se haveria a possibilidade ou não de o Luís ingressar na Escola de Fado. Tal como o Sr. Edgar Antunes, que vive em Lisboa, ligou... em Carcavelos. Exato, em Carcavelos. Ligou também para a Escola de Fado a perguntar se haveria a possibilidade ou não. Portanto, tudo isto é fruto... eu não estou a tirar não estou a colocar os louros para cima de mim. Estou a colocar os louros para cima de uma equipa. Continuo a dizer, há um trabalho feito pelo Sr. Vítor Peixoto que não podemos deixar de lado. Mas eu gostava depois de ouvir a tua opinião, depois de ouvirmos o... Agora, este trabalho foi feito até setembro de 2013. E eu até fui até dezembro de 2013. Tive o grato prazer de, nessa quarta-feira, 27 de novembro, em que se comemorava o 2º aniversário do Fado Património Imaterial da Humanidade. Falei com o Sr. Presidente, que aceitou a ideia. Convém dizer as coisas, porque eu sou pela verdade. Eu sou pela verdade e sou pelas pessoas. E, portanto, o atual Presidente anuiu a uma ideia minha, que foi... Nuno Gaudêncio. O Nuno Gaudêncio, que foi exatamente colocarmos nessa quarta-feira os alunos da escola todos a cantar, mesas para as pessoas convidadas, porque íamos
embora fosse um ensaio, mas íamos falar de fado, íamos dizer ainda bem que o fado é património imaterial da humanidade. E, portanto, nós mantivemos sempre esta postura, pelo menos eu mantive sempre esta postura até o dia de 31 de dezembro de 2013, porque também, verdade siga, houve tentativas, durante aqueles quase 4 anos que eu estive à frente da Escola de Fado, de algumas pessoas que quiseram, desculpa-me, meter um pular por cima de mim. Mas eu nunca tolerei isso. Até porque, por mais de uma vez, talvez não os dedos que estão numa mão, mas 3 vezes pelo menos, o Presidente da Junta foi lá, o Sr. Vítor Machado. Exatamente para dizer a determinadas pessoas, que já foram algumas referenciadas pelo Luís, que quem não está bem, vá-se embora. António, há que ter esta noção do seguinte: isto é uma escola pública que está a ser paga pelo nosso dinheiro, pelo dinheiro dos fregueses e dos contribuintes do Conselho de Odivelas, e, portanto, como escola pública, tem que existir regras. Mas a escola não está bem. Na minha ótica, a escola não está bem. Não está bem, não só neste aspecto do ambiente... Mas António, deixa-me dizer isto. A escola não está bem. Mas atenção, eu não quero ir para lá agora. Não estou a fazer ao lugar. Estou a dizer a verdade. Ok. Para além do caso do Luís Manuel, é com imensa pena que não temos hoje aqui o Sr. Edgar Antunes, mas ele já nos reportou as situações que aconteceram com ele. Portanto, são ameaças físicas. Não sei se chegaram a ser efetivadas ou não. Se foram mesmo... Houve quase uma tentativa para aquilo que ele me disse. Houve tentativa? Houve tentativa mesmo de agressão. E, portanto, é mais um caso. O Sr. Edgar Antunes teve que abandonar a escola de fado. Não lhe restava outra hipótese, porque o ambiente que lá está é de tal maneira mau que as pessoas têm que sair. E eu parece-me que o ambiente que se vive na escola de fado e a desorganização, que eu me permito assim chamar, e a falta de autoridade que se vive naquela escola, motivou que, ao mais alto nível, e neste caso ultrapassando o próprio Presidente da Junta, fossem movidas influências para alterar o rumo das coisas. Connosco, esta noite, temos o Sr. Joaquim Claro. O Sr. Joaquim Claro, que é um homem conhecido nestas lides do fado, tem já as suas medalhas. Com muitas centenas de amizades em Odivelas. Ok. Sr. Joaquim Claro, o que nos dizem é que o senhor terá sido convidado para tomar conta da Escola de Fado de Odivelas. Isso é verdade? Em que ponto é que as coisas foram colocadas? A Escola de Fado de Odivelas, pelo menos as pessoas com que eu contatei, não sabiam, e foi contatada ao mais alto nível. Quer-nos contar o que é que aconteceu? Dentro das hipóteses todas que eu tenho, que eu sei que eu tenho no meu poder, efetivamente houve um telefonema dirigido ao meu sócio, que, portanto, somos os 2 líderes de uma outra escola, que é a Escola de Talentos de Fado, e foi dirigido um telefonema ao meu sócio há um mês, assim, um pouco mais de um mês, 2 meses, para que efetivamente a Sra. Presidente da Câmara, a Dra. Susana Amador, teve conhecimento que neste momento nós atravessávamos uma situação menos boa, que era não ter espaço para ensaiar. Vocês, talentos do Nós, fado? talentos de fado, não tínhamos espaço para ensaiar. E a sua doutora, a Susana Amador, apercebendo-se disso, entrou em contato com o meu sócio Américo Grola e conversou com ele durante muito tempo e fez do mesmo a oferta de que a Escola de Talentos de Fado transitasse para uma união juntamente com a Escola de Fado de Odivelas. O meu sócio Américo Grola recusou imediatamente essa proposta e a doutora Susana Amador continuou dizendo que então, se não vierem todos, pelo menos venham metade. Entretanto, isso ficou como se costuma dizer, em stand-by. Exato. Ficou em stand-by. Inclusive, o meu sócio informou a Sra. Presidente que no próximo dia 14 de dezembro vai emigrar para o Brasil até finais de março. E ainda disse à sua doutora que ia falar comigo, na hipótese de se eu quisesse ficar
com a Escola de Talentos de Fado, ou uma parte parcial em Odivelas, ou mesmo tomando conta da Escola de Odivelas, que não me travava o meu caminho. Eu ficaria com o caminho aberto. A essa conclusão não chegámos mais por diante, portanto está tudo parado, está tudo sanado. Objetivamente não estou a pensar em vir para a Escola de Fado de Odivelas. E o Américo Grova muito menos, porque vai emigrar para o Brasil até finais, provavelmente a partir do dia 14 deste mês, até finais de março. Isto foi apenas um convite feito pela doutora Susana Amador, que é de louvar essa atitude, é de louvar sempre um convite quando é recebido por uma personalidade com aquela envergadura, mas afinal não chegámos a pontos concretos. Mas porquê é que vocês decidiram não vir para a Escola da Junta de Freguesia de Odivelas e tomar conta da escola? Porquê é que acharam que não deviam? Olha, essa parte mexe até mais comigo com o Américo Grova. O Américo Grova, neste momento, vamos colocá-lo de parte. Pois, ele está a caminho do Brasil. Ele vai a caminho do Brasil, exatamente. Vai sambar, vai Vai sambar. sambar. Então, agora aí sim, posso já falar diretamente em meu nome pessoal, por exemplo. Eu sou quase um imitador do Roberto Carlos, que ele canta Eu Tenho 1 Milhão de Amigos, e eu aqui em Odivelas não tenho 1 milhão de amigos porque não existe esse valor, esse número de habitantes. Mas eu tenho realmente um poço muito cheio de amizades aqui em Odivelas, tanto que eu chamo Odivelas a minha terceira terra. A minha primeira terra é a terra onde eu nasci, no Concelho de Abrantes, a minha segunda é onde moro em Maravilha, há 40, e a minha terceira terra, por o número tão elevado de amizades, é Odivelas. E dentro dessas amizades não há nenhum fadista de Odivelas que eu não conheça. Não há nenhum fadista de Odivelas porque eu não tenho ou mais ou menos amizade. Sou amigo deles todos, assim como eu considero que eles também são todos meus amigos. E daí que não fazia sentido. Não fazia sentido eu perceber nos finais de junho e nos meses de julho a forma como portanto, o conteúdo que existia dentro da própria escola, se não é fácil uma pessoa que vive em Odivelas ter mão na escola, então eu era um paraquedista que vinha de longe, como é que eu iria conseguir? E então, antes que o meu rabinho ficasse entalado, coloquei a escola à margem. Porque esta escola, com muito desagrado, com muita pena, eu digo, é realmente pena estar a atravessar o momento que está a atravessar, porque durante uns 4, 5 anos eu fiz parte de vários concursos de fado amador, onde a Escola de Fado de Odivelas sempre esteve presente e sempre levou relativamente vozes acima da média, e hoje eu sinto-me triste por efetivamente analisar que Odivelas não tem tido participações a nível de concursos e também as vozes parece que se vão sumindo, parece que estão a perder o talento, parece que as pessoas estão a desaprender. E, portanto, para pegar numa escola de fado, na situação em que se encontra a Escola de Fado de Odivelas, neste momento não é fácil para ninguém. Portanto, não há assim uma solução fácil à vista. Para se envolver a senhora Presidente, é porque as coisas estão mesmo mal. Sim, é de louvar a atitude da senhora Presidente e eu sou apologista que a senhora Presidente mostrou a sua preocupação em ver o dinheiro que gasta na escola ter algum proveito que não está a ter de momento, que não está a ter. Mas a escola é da Junta, não tem a responsabilidade de ser Presidente, é do Presidente da Junta. Eu não me quero me infiltrar na política porque não sou político. Não, é uma questão de poder. Mas eu considero... Quem foi eleito foi o Presidente Nuno Galdense. Sim, mas eu considero que a Junta de Freguesia é filho da Câmara. Portanto, sim, mas é um filho que não recebe mesada para a Escola de Fado. A mesada da Escola de Fado é da Junta de Freguesia. Eu considero que a Junta de Freguesia seja um filho que a Câmara tem. Portanto, neste caso a mãe, que é a senhora Presidente, se teve o cuidado de se preocupar com o mal-estar, com o mau ambiente que se vive na Escola de Fado,
com certeza, antes de ter telefonado para o meu sócio, para o Américo Crova, deve ter conversado com o Sr. Presidente da Junta. Pois, isso é que a gente já não sabe. Se não o fez, devia ter feito. Sim, mas não podemos partir dessa hipótese. Mas não podemos partilhar dessa hipótese. Não sabemos, não temos a certeza. Exato. É provável. Mas que é de louvar, e repito mais uma vez, que é de louvar a atitude da Sra. Presidente em se preocupar em ver os dinheiros gastos bem canalizados em prol do elo mais forte da nossa cultura, que é o fado, e também voltar a reconduzir a escola de fado aos lugares que lhe pertencem, que é, como por exemplo, participar nos concursos, ter vários fadistas a irem às finais. Concurso, sim. Vários fadistas a irem às finais. É lógico que não vou aqui comentar o nome deste daquele do outro. Toda a gente sabe quais eram os fadistas, e temos aí, ainda vez ou três, à altura de chegar às finais. Os outros nem por isso, porque quer dizer, quando a gente parte um dedo, o pé vai a seguir. Portanto, neste momento, a escola está, em meu entender, está dividida em opiniões. As opiniões não são compatíveis diante dos alunos. Parece que há ali há ali uma atitude de que aquela casa de ensaios parece que não tem dono, onde toda a gente quer passar por cima, eu quero para o cimando, eu estou aqui há mais tempo, eu cheguei primeiro, e assim ninguém se entende. A escola, em meu entender, respondendo à sua segunda pergunta, a escola, em meu entender, tem pernas para andar a qualquer momento. Tem pernas para andar. Mas, neste momento, se eu fosse presidente ou da Junta ou da Câmara, eu sugeria o intervalo de um mês ou dois e começar de princípio. Reorganizar-se. E começar de princípio. Com os pés assentos na terra. Oh, Luís Manuel, vou-te perguntar, qual é a tua opinião, qual é o ambiente, na tua opinião, como é que se vive atualmente na escola de fado? Portanto, há alguém que tem a rédea, tem capacidade para coordenar a escola, as coisas estão a correr bem, o problema é algumas pessoas ou há uma falta de organização? O que é que se passa, no teu entender, na escola? Na minha opinião, eu acho que aquilo não anda bem. Desde que saiu a Cidália e o Sr. Jaime Ferreira de Carvalho, aquilo não anda muito bem. Saiu muita gente da escola por causa do Filipe e da Liliana Campos. Portanto, E da Liliana Santos, perdão. Então, eles são a fonte do problema quanto a ti, é isso? Exatamente. E tu, Jaime, que já estiveste ligado à escola de fado, que se calhar um dia voltarás... Ontem já era tarde. Ontem já era tarde, diz aqui o Sr. Joaquim, claro. O que é que tu achas que podia ser feito para salvar a escola de fado? O salvar aqui é um bocado entre aspas, mas o que é facto é que com esse ambiente, de certeza que a escola de fado não vai longe, não é? Eu, para já, acho que, e eu não sei qual o tempo disponível que o Sr. Presidente Nuno Gaudêncio, para ter também um bocado a escola de fado ao seu lado, era exatamente o Sr. Presidente reunir-se com o João Azeitona e com mais pessoas e delinearem aquilo que nós já fizemos. Nós apresentámos na altura uma ideia para a escola. A escola tem regras. Mais uma vez, essa nossa ideia foi criticada acerrimamente pelo Sr. António Pedro da CDU. Não, António, tu sabes como eu sou verdadeiro. É assim, o Sr. António Pedro da CDU, enquanto eu estive, para já colaborar convosco, Odivelas TV, e mais tarde TVL. E enquanto eu estive na Junta de Freguesia de Odivelas, o Sr. António Pedro disse aquilo que pôde e aquilo que quis dizer, da boca para fora, relativamente a mim, relativamente à Escola de Fado e relativamente ao presidente, ex-presidente, Vítor Machado. Mas eu não estou aqui a defender o Vítor Machado, estou aqui a falar de mim. Pois, não estás, não. Exato. E, portanto, Mas achas que o António Pedro é um obstáculo a essa reorganização? Eu não estou a dizer que o António Pedro seja obstáculo. Agora, uma coisa. Quando alguém se preocupa em que uma escola não tenha regras, eu pergunto-me, e pergunto ao Sr. António Pedro, se ele chegou alguma vez numa escola pública. Eu acho que mesmo as escolas públicas têm regras. Sim, têm os regulamentos. Exatamente. Mas o problema é as regras ou é não haver alguém que esteja presente? Neste momento Porque, como dizem alguns alunos, é que o Sr. João Azeitona, e não é por causa de ser o João Azeitona,
tem outras funções e não tem tempo para ir à escola. Alguns alunos disseram que nunca ouviram lá. Portanto, se ele não vai à escola, como é que ele pode dirigir a escola? Pois, é assim. Porque aquilo que há pouco percebemos é que tu estavas para ser convidado para continuares a assumir, digamos, a responsabilidade pela condução dos trabalhos da escola. Em parceria com o João Azeitona. Exato, mas a parceria de João Azeitona seria a impossibilidade dele de estar presente. Exato. Portanto, se o João Azeitona, muito concretamente, não aparece para coordenar os trabalhos, a coisa não pode correr bem, ou pode? Na minha ótica, acho que não. Estou a ser muito frontal. O responsável pela Escola do Fado tem que estar presente, pelo menos nos dias dos ensaios. Eu não é? acho que sim. Aliás, eu quando fui convidado pelo Sr. Vítor Machado, em 2010, as eleições foram em 2009, em 2010 ele convidou-me exatamente para eu ficar como responsável pela Escola de Fado. Traçámos ali algumas linhas de conduta importantes para a escola. Mas continua a ser esse o regulamento da escola? Meu caro António, eu penso que neste momento rasgaram positivamente o regulamento. Porque... Quem é que neste momento comanda a escola? Ninguém? É assim, eu não sei Tem quem. autogestão? Não sei quem. Eu sei que, em janeiro deste ano, nessa quarta-feira, o João Azeitona esteve comigo. Juntamente com a senhora vogal da Cultura, mais o seu presidente da Junta de Freguesia. Agora, a partir daí, se ele tem ido, se não tem ido, não sei. Fico triste, e para dizer, fico triste porque durante aquele tempo em que eu estive na escola, a escola foi um mês à Rádio Amália, por alguma razão. E foi ao programa do José Gonzalez, sempre às quartas-feiras, das 22 à meia-noite. A escola, a convite de alguns restaurantes aqui do concelho, a escola marcou, por exemplo, no Fórum da Cidade, sempre na última quarta-feira de cada mês, a sua presença. A escola esteve também no Beirante da Amália. A escola esteve também nos 17, na parte INE da cidade de Odivelas, que são as colunas do Cruzeiro. Eu não sabia que havia uma parte INE. E, portanto, não. Eu moro na parte alta, sabes? Eu também. Moro na parte alta. Eu moro na parte velhinha da cidade. Na minha aldeia não temos esses luxos. E falta água de vez em quando. E é água bastante. Mas estivemos também, fomos convidados para alguns locais, em quintas, onde a escola de fato começou a ser ouvida, começou a ser falada, começou a ser comentada. Tu achas que é muito importante, é inerente àquilo que tu disseste, essa condição e essa presença e essa responsabilidade de alguém que esteja sempre presente? Achas que sem essa condução firme não é possível atingir esses objetivos? Eu acho que não, até porque... E corroboras aquilo que disse o Luís Manuel, que a responsabilidade está em algumas pessoas e não tanto... Qual é o peso das coisas? É porque algumas pessoas criam um mau ambiente ou é porque não há alguém ali continuamente a assegurar o cumprimento dos regulamentos, digamos assim? Essas pessoas que criaram o mau ambiente e continuam, quando eu entrei, tempos depois, quiseram confrontar-me. E em plena sala do pavilhão polivalente, começaram às bocas relativamente à minha pessoa. Eu tive que me impor. No entanto, disse depois ao seu presidente, ao Sr. Vítor Machado, o que é que tinha acontecido. Ele, na quarta-feira seguinte, estava lá. Porque é importante que as pessoas tenham conhecimento de uma coisa. Não pagam a escola. Mas há que respeitar a escola. Há que respeitar o espaço, que é público. Há que respeitar os outros alunos que estão lá. Há que respeitar uma série... Há que respeitar, inclusive, o atual presidente da Junta de Freguesia. O senhor Nuno Gaudêncio, e não o fazem. E o senhor presidente Nuno Gaudêncio tem conhecimento oficial? Já alguém escreveu ao seu presidente a contar estas... É que eu ouvi dizer que sim, só queria que tu confirmasses. Eu vou dizer uma coisa, eu pessoalmente não faço isso. E vou dizer mais uma vez, não quero, pensem, estou... mas há ou não... Expressão bem popular, dor de cotovelo. Pois, está bem. Não tenho. Mas sei de pessoas que escreveram e que até ao momento não receberam resposta. Portanto, nomeadamente o Sr. Edgar Antunes, que me disse há uns tempos atrás, que escreveu para a Sra. Vogal e escreveu... Sra. Vogal? Vanessa Porto. E não sei também se terá escrito ao Sr. Presidente ou para o João Azeitona. Aí é que eu não percebi bem.
Ok. Agora, Mas há cartas a denunciar a situação o Edgar Antunes, pelo menos, disse-me que sem enviou resposta. 2 mails. Sem resposta. Sem resposta até o momento. Portanto, são 2 mails que foram enviados a essas pessoas com responsabilidades na junta de freguesia e Sem que resposta não até o tiveram resposta. O que é que te apraz dizer neste momento sobre a Escola de Fado? O que é que tu achas que... Já sabemos que tu não és o candidato. Aliás, também a custo zero, não é assim muito agradável fazer nada, não é? Mas pronto. António, Mas o que é que tu achas que devia ser feito? deixa-me dizer-te isto. E sem qualquer tipo de hipocrisia, eu estou aqui, não só para salvaguardar a minha honra, foi mexida por alguém. Não sei se neste momento ainda faz parte da Assembleia de Freguesia, se não, mas foi mexida por alguém. Enquanto eu estive como responsável pela Escola de Fado, eu não podia responder exatamente por estar ligado ao Presidente Vítor Machado, mas, quando eu afirmar sem qualquer tipo de hipocrisia, confranjo, eu fico triste ver como está a escola neste momento. E o que é que se devia ser feito? Muito, Ou partilhas aqui da opinião do Sr. Joaquim Claro? Que há que parar durante um mês e voltar a arrancar de novo? muito sinceramente, ponto número 1, acho que o Sr. Presidente Nuno Valêncio tem que ter uma reunião com o Sr. João Azeitona, com a Sra. Vogal, e não sei neste momento quem é que está como responsável pela escola, estando ligado ou ligada ao Sr. João Azeitona, portanto não sei quem é neste momento. Agora, reunir com estas pessoas. E depois, com os professores também, o António Jorge e o Nelson Aleixo. E chegarem a um consenso. Ou a escola, como disse há pouco o Sr. Joaquim Claro, ou a escola fecha, e se calhar a melhor fase era agora, na mudança de ano, e ver aquilo que se pode fazer. Fechar para balanço. Fechar para balanço, exatamente. Ou então, Sr. Presidente, vá mais vezes à escola. João Azeitona aparece mais vezes na escola e comecem vocês a comandar a escola. Não há problema nenhum quando um Presidente comanda uma escola, como não há problema nenhum quando alguém que está como diretor da escola possa passar por lá mais vezes. Façam isso. E depois verão pelos vossos olhos aquilo que está a acontecer. E a partir daí, tomar, logicamente, a escola nas suas mãos e depois fazer o que quiserem fazer. Ou dizer às pessoas que estão a criar alguns problemas, meu amigo, a porta de saída é a mesma porta, que é a porta de entrada, e, portanto, Faça favor. faça favor. E atenção que aqui não está uma questão... Porque às vezes António, aquilo que eu fico às vezes um bocado preocupado, é que nós temos aqui no Conselho algumas forças políticas que quando as pessoas tomam algumas atitudes, isto é uma ditadura, isto é um saneamento. Não há ditadura nem saneamento. Nós vivemos numa sociedade em que toda a gente tem que se respeitar uns aos outros. E se os alunos não respeitam os professores que estão lá a ensinar, se os alunos não respeitam os outros alunos, e até avançam com atitudes quase de violência. E se não respeitam, acima de tudo, uma instituição que é a Junta de Freguesia e o seu Presidente... Nestes 2 casos que que já falámos, há mesmo evidente, de um lado, aqui em relação ao Luís Manuel, só falta bater, não é? Exato. Em relação ao Edgar Antunes, acho que a coisa ainda foi mais grave. Mas também o Sr. Presidente tem a carta e sabe o que há de fazer. O Luís Manuel, eu queria te fazer uma última pergunta, antes de passar aqui ao Sr. Joaquim Claro para acabar. Sim, sim. Tu achas que, em relação à Escola de Fado, o que é que te fazia voltar à Escola de Fado? Tu achas que é possível voltar à Escola de Fado? Não, nunca mais. Nunca mais. Mas isso tem a ver com as pessoas que lá estão? Exatamente, tem a ver com as pessoas que lá estão. Ok. Que eu tenho Não receio. achas seguro Não. lá voltar? Não. Ok. Sr. Joaquim Claro, há pouco disse-nos que, na sua opinião, o melhor era realmente fechar para balanço durante um mês e voltar a arrancar de novo. Tenho escutado com atenção as vossas palavras e realmente está muito bem atribuída aquela parte de fechar para balanço. Fechar para fazer um balanço do que é que tem corrido bem, o que é que tem corrido mal Fechar para balanço. E depois, e arrancar de novo. Depois abrir para isso. Começar de novo outra vez. Mas acha que é possível a Escola de Fado voltar a ter
a performance e, digamos, a qualidade que já teve? Se houver disciplina e respeito entre as pessoas, há possibilidades, sim, senhor. Acredito que sim. Se houver respeito e disciplina. Disciplina é uma coisa, o respeito é as pessoas estimarem-se umas às outras. Colaborarem para um mesmo objetivo. E, objetivamente, não é... Por exemplo, não sei se isso acontece aqui acontecia, ou se acontece aqui na Escola de Fado, Odivelas. Mas noutras escolas por onde eu tenho passado, como por exemplo, além dos talentos de Fado, já passei pela ACOV, Associação Cultural do Fado, que tem sede em Marvila, os alunos vão naqueles determinados dias aos ensaios, e também é respeitado, como é respeitado aqui em Odivelas, a ordem de chegada. Mas quando se chega à aproximação de haver fadistas da escola em questão, inscritos para participar em concursos, aí, santa paciência, toda a gente tem que respeitar. Os que estão nomeados para participar em concursos, na semana antes de participarem no concurso, têm prioridade. Nem que alguns tenham que ficar de fora e nem que aqueles que vão participar tenham que ter 1, 2 ou 3 participações durante os ensaios. Fez-se isso. Enquanto eu estive como responsável da escola, portanto, fizemos isso. E ninguém está acima de ninguém. Ninguém pode ter ciúmes, ninguém pode ter inveja numa situação daquelas, porque é que aquele ou aquela já foi cantar 2 vezes, já foi cantar 3 vezes e eu estou aqui. Ninguém pode olhar para isso. Para isso existe um líder que normalmente é como um selecionador, que seleciona as pessoas que vão participar ao concurso. E a partir daí, toda a gente fica a saber quem é que vai participar no concurso. Convencemos que os melhores, né? E fazer uma boa representação, fazer uma boa figura, do que está dentro do normal. E os que não praticam o seu desejado treino, têm que ter paciência e têm que esperar para outra oportunidade. E aplicar-se. Mas a primeira semana é para quem vai participar na primeira eliminatória, a segunda semana é dedicada a quem vai atuar na segunda eliminatória, a terceira semana é para quem vai na terceira eliminatória e a quarta semana é para aqueles que são apurados para a final. Termina o concurso, volta-se à mesma estaca. António, já agora, indo ao encontro daquilo que o Sr. João Nicolau está a dizer, o que é que nós fazíamos, enquanto eu estive como responsável, o que é que nós fazíamos enfim na Escola de Fado? E eu fui muito criticado, não só por essas 2 pessoas, por mais. Nós, onde quer que fôssemos, porque éramos convidados, atenção, nós íamos ao Fórum da Cidade, é convite, ao Mireta Amália, é convite, ao Restaurante dos 17, é convite. Fomos a Loures, fomos a Palmela, fomos a Varjão, a convite. Logicamente que a escola tem que levar os seus melhores alunos. Mas noutras circunstâncias, em que haveria a hipótese de colocar alunos que estavam minimamente a cantar e preparados, nós incluímos essas pessoas. Portanto, agora, também, verdade se diga, eu não coloquei algumas pessoas exatamente porque elas foram mal educadas. Primeiro, para com a escola. Segundo, para com o Presidente. E terceiro, para comigo. Porque eu sempre disse, toda a gente tem direito e possibilidade de ir. Agora, quando a escola é convidada, vamos, logicamente, levar os melhores. Noutras circunstâncias, vamos levar os melhores mais outros. Agora, quem não sabe representar a escola, porque é assim, meu caro amigo, quando uma pessoa é mal educada numa escola, é mal educada fora da escola também. E, portanto, eu nunca pude permitir, logicamente, atenção, com tudo a ser esclarecido perante o Sr. Vítor Machado. Ele dizia, sim senhor, faz isto. Portanto, o Presidente sabia perfeitamente bem que se passava. Aquilo que eu fazia e aquilo que se passava. E ele próprio anuiu em algumas coisas, disse, não, estás à vontade e, portanto, tu é que estás como responsável. Houve momentos em que as pessoas não entenderam isso. Começaram com coisas. Lá tinha ele que ir na semana seguinte
dizer exatamente o mesmo que eu disse há pouco. Portanto, Pronto. é assim, as pessoas só têm que saber aqui uma coisa, e têm que saber. Eu entendo, toda a gente gosta de cantar fado. Epá, entendo, António, eu entendo isso. Eu entendo que a escola de fado, para algumas pessoas, é o ponto de encontro para criar amizades. Eu entendo isso tudo perfeitamente. Pessoas que gostam todas do mesmo. Exatamente. Agora, há uma coisa que tem que ser, e é sagrada. É o respeito. É o respeito. É essa convivência. É nós respeitarmos o outro e não estarmos, passa aqui o termo, com dor de cotovelo, seja de quem for. E, portanto, desde que isto aconteça, as coisas andam bem. Quando não acontecem, de vez em quando não aconteciam, pois essas pessoas... Têm que ser chamadas à pedra. Para ser chamadas a pedra, nem sequer iam representar a escola, porque eu aí fui sempre frontal e disse: quem se portar mal, tem muita pena, não vai representar a escola. Só se o Sr. Presidente quiser. Como eu não queria, eu também não ia. Ok, eu penso que ficou tudo. Acho que ninguém, se alguém quiser dizer algo mais, Pensei que ia mexer naquele assunto do salão. mas diga. Se acha que é relevante, faça favor. Não sei se ele já entrará de acordo comigo. Meu amigo, fala. Nós aqui não temos barreiras. Não, Se o é senhor acha que importante, fala. Meu amigo, Então eu vou aproveitar esta oportunidade, vou tentar cortar algumas coisas e ser o mais breve possível. Mas isto pegando na conversa de há pouco, da forma de dirigir uma escola de fado, não é só ser dirigente. É preciso também, quando alguém que está por cima nos atribui alguma responsabilidade, essa responsabilidade deve ser respeitada e cumprida na íntegra. O que não acontece, pelo menos à frente dos meus olhos, não aconteceu com a Escola de Fado de Odivelas, porque no final de maio passado, um senhor que se chama Carlos Fonseca... Já me estou a recordar do caso. Faça favor. Continue. Acho que devo ir para a frente. Sim, faça favor. Um senhor de seu nome Carlos Fonseca, residente do Cacém, juntamente com um amigo dele, e também meu amigo, só que o amigo do meio é que nos junta os dois, no sentido de se fazer o espetáculo para o seu filho, que é uma criança de doença rara, que já foi várias vezes a Cuba e tem que lá voltar muito, muito em breve. E eu fui convidado, o pai veio ter comigo, mediante os meus conhecimentos, para ir fazer parte da organização de um espetáculo de fado para a agregação de fundos. E eu não perdi tempo. O radar a funcionar e objetivamente selecionar o sítio o mais adequado. Pois, mediante os meus conhecimentos, eu pensei em vários locais, como por exemplo o Salão Azul de Odivelas, o Fórum Lisboa, a Voz do Operário, e ainda um outro, mas o outro ficava bastante longe, que era na margem sul do Tejo. Pelas razões que eu já citei na minha primeira intervenção, os meus olhos caíram sobre Odivelas, não só porque é a minha terceira terra, mas também pelo enorme número de amizades que mantenho em Odivelas e nos seus arredores, mas também pelo espaço do Salão Azul, onde já lá tive mais que uma vez a assistir a outros grandes espetáculos com um grande parque de estacionamento e com muita comodidade de interior e até com um bar onde se dá para fazer mais alguma exploração, migalhas também são pão, como se diz, e tudo isso caiu sobre Odivelas, por essas razões. Especialmente o salão, o bar e o parque. Porque nos outros lugares que eu falei, que eu citei há pouco, em termos de parqueamento para estacionar, a situação é muito incómoda e enfim, tem que se deixar as viaturas muito longe e coisas assim do género, e a falta de bar também em alguns casos. Não era assim o sítio mais adequado e Odivelas sim mantinha as melhores hipóteses.
E então, no mês de junho, eu dirigi-me a uma segunda-feira à Junta de Freguesia de Odivelas. Pedi para falar com o Sr. Vogal da Cultura, com o Sr. João Azeitona, que daqui a pouco, 6 meses depois, ainda não conheço pessoalmente. O Sr. João Azeitona não estava naquele momento, não estava na Junta de Freguesia. Voltei lá na segunda-feira seguinte. E na segunda-feira seguinte voltei à mesma hora, sempre entre as 5 e as 7 horas da tarde. E uma senhora simpática, funcionária da Junta, transmitiu-me: o Sr. João Azeitona não está, e aconselhou-me... Mas dirigia-se aonde? Ao Polivalente? Não, à Junta de Freguesia. À sede mesmo da Junta? À sede da Junta. E uma funcionária da Junta, de forma muito simpática e ordeira, disse-me: olha, o melhor que o senhor faz para encontrar o Sr. João Azeitona, vá quarta-feira ao Polivalente, que é a noite dos ensaios, sabe onde é, se não sabe eu me ensino, até aqui a senhora foi simpática, e devo encontrar na quarta-feira, no Polivalente, que é a noite dos ensaios. E na quarta-feira desloco outra vez até Odivelas, e lá venho eu, na esperança de conhecer e de falar com o Sr. João Azeitona, que sabia, só eu podia ajudar a resolver a questão. Pelo menos seria um bom princípio. O Sr. João Azeitona não estava na escola de fado. Eu lá regresso a Lisboa, regresso à minha casa e voltei na quarta-feira seguinte outra vez. Já não voltei a ir à Junta, já me tinha dito claro que era mais difícil, porque era mais certo na escola de fado, e na outra quarta-feira a seguir eu regresso lá à escola de fado. E mais uma vez esperei até às 10h30 da noite e o Sr. João Azeitona mais uma vez não aparece. Deus queira que ele não esteja a ouvir a pensar que estou a fazer um ataque, eu estou simplesmente a dizer a verdade. Claro. E mais uma vez ele não aparece. Até que há um grande amigo e fadista também, quem eu tinha comentado o porquê da minha presença ali na escola de fado. O porquê. Aliás, e todos os fadistas que lá estavam sabiam o que é que eu estava ali a fazer e porquê é que eu ali estava. E até porque eu disse, já tinha comunicado a todos: eu estou aqui por esta razão, para a cedência do espaço, para se fazer um programa de fado a título de generosidade para uma criança, e lógico que a escola de fado e os músicos estão convidados. Aliás, eu cheguei a comentar isto com os fadistas e com os músicos de Odivelas ainda antes de falar com alguém responsável da escola. Isto também faz parte do à vontade com que eu lido com as pessoas, não é? Até porque já eram umas 10h30 da noite, já passava das 10, 10h30 para aí, 10h30. Há um grande amigo, também fadista, não vou dizer o resto, a gente fica a saber, que chega-se ao pé de mim com aquela palmada de amizade e diz: está ali a Dona Alzira, que se calhar vais falar com ela, que ela acabou de chegar agora, e falas com a Dona Alzira, ela é capaz de resolver o teu assunto. E esse mesmo amigo, então vamos apresentar. Chamou-a: olha, está aqui o Sr. Joaquim Claro, um grande amigo, tal, explicou mais ou menos ao pormenor. E a Dona Alzira não teve o cuidado de me chamar para outra sala e fomos conversar. Tivemos uma conversa, enfim, ela pediu algumas explicações, as quais eu acabei de citar aqui, neste momento. Eu explico que eu estou aqui porque quero fazer um grande espetáculo onde possa meter o máximo de pessoas possíveis, para que os fins lucrativos, também o bolso, seja um pouco o maior possível, porque se trata desta situação da criança que já foi 2, 3 vezes a Cuba, vai ter que lá voltar a curto prazo, e eu pensei no Salão Azul por estas razões que eu disse: espaço para meter pessoas lá dentro, espaço para o parqueamento, e a senhora Alzira, de uma forma muito frontal, disse: o problema do espaço vai-se resolver. Vai-se resolver. Venho cá 2 a 8 dias. Passado 8 dias eu voltei à escola de fado, e então a senhora Dona Alzira até chegou mais cedo naquele dia, e voltámos a ir para a mesma sala, e disse-me: pronto, pode avançar com o espetáculo porque o espaço está cedido. E agora veja lá o que é que precisa mais.
E eu disse, olha, Dona Alzira, o que eu preciso mais, não vou sacrificar a junta, porque eu sei que a junta que tem uma excelente aparelhagem e um excelente operador de aparelhagem seria uma mais-valia, porque é uma aparelhagem extraordinariamente boa e nova. Mas eu não vou por aí. Agora, pôr umas garrafinhas de água e de sumos e uns bolos no bar, sim. Por aí sim. Em relação à aparelhagem, não quero castigar a junta, porque eu tenho um grande amigo que também tem uma aparelhagem, também é operador de som, e também já se ofereceu para fazer o som do espetáculo. Isto para não estar tudo a pedir ao mesmo. Pronto, e ficou tudo resolvido. E já estamos a falar, nesta altura estamos a falar ali em perto do final de julho. Perto do final de julho. Entretanto, eu continuei sistematicamente a permanecer às quartas-feiras e fui informando, assim que mandava também por outros caminhos, à procura de pessoas para o espetáculo. E depois falamos então, entretanto, falamos na quantidade possível de cadeiras que eram precisas, quantas é que cabiam. Portanto, é desta forma que eu sei que eu gosto de trabalhar, para que nada falhe quando chegar à hora da verdade, quando chegar ao fim. Tive o cuidado também de convidar para apresentar o espetáculo uma figura muito conhecida aqui de Odivelas. Não é preciso falar com quem, não é preciso dizer quem, é Jaime Ferreira de Carvalho. Portanto, eu continuei a partir do final de julho, durante o mês de agosto. Tive 15 dias fora, mas as restantes quartas-feiras estive sempre por aqui. O espetáculo estava marcado para o dia 6 de setembro. E na última quarta-feira de agosto, mais uma vez, com Odivelas, até mesmo para falar com alguns fadistas de Odivelas, e tinha dado prioridade aos músicos de Odivelas também, para a parte de fado, onde falei com o Tiago Fins e com o António Jorge. O Tiago Fins, de coração aberto, disse imediatamente que estaria disponível, e o restante, se o António Jorge não pudesse ir, que era ele que se assumia a arranjar uma guitarra para fazer acompanhamento. Nessa última quarta-feira, eu saí dali da escola, cheguei a andar 9 horas, fui embora cerca das 9h30. E, portanto, estava tudo certinho, como se costuma dizer, estava tudo nos trincos, estava tudo muito bem encaminhado. O espetáculo, a Dona Alzira teve o cuidado de me perguntar mais uma vez quantas horas é que nós precisávamos do salão. Eu esclareci mais uma vez a Dona Alzira, que era das 14 às 15 para fazer a montagem do som e para se fazer os ensaios, e a partir das 15 às 17 o espetáculo em questão. Portanto, foi uma coisa que foi dita na primeira hora e que foi dita até à última hora das nossas conversas. Foi sempre aquela parte, nunca, infalivelmente, nunca falhou. Portanto, na última quarta-feira de agosto, estamos sensivelmente a 9 dias do espetáculo, porque o espetáculo era no sábado da semana seguinte, e eu já não fazia conta de cá vir nessa quarta-feira, tinha outras coisas a consertar, mediante o espetáculo também. Qual é o meu espanto? Eu saio daqui nessa quarta-feira às 10h30, no outro dia, à hora do almoço, estragaram-me o almoço. Porque houve um grande amigo que estava presente na escola de fado, que não tenho muitos, ainda bem que assim acontece, não tenho necessidade de divulgar o nome, seja de quem for, me telefona à hora do almoço, na quinta-feira, a dizer: "Ó Joaquim, 10 minutos depois de tu saíres, a Dona Alzira foi usar da palavra e disse
tinha conhecimento que havia 7 fadistas disponíveis da Escola de Fado de Odivelas para ir cantar no sábado da próxima semana ao Salão Azul para o evento a favor de uma criança de doença rara, e que o espetáculo seria das 6 às 7 da tarde, com uma hora que chegava bem para atuarem os 7 fadistas de Odivelas. Aquilo foi toneladas de gelo para a cabeça abaixo. Foram toneladas de gelo pela cabeça abaixo. Eu não quis acreditar. Por acaso estava a trabalhar aqui perto. Estava aqui perto a trabalhar. O dia já não correu bem. Quando regressei a Lisboa, fui imediatamente, telefonei imediatamente a marcar um ponto de encontro com o operador de som, porque foi através do operador de som que eu conheci o pai da criança em questão. Fui falar com o operador de som, expus-lhe esta situação, e ele, portanto, nós já tínhamos 172 pessoas inscritas só de 3 bairros. Tínhamos aqui do Casal de Câmara, tínhamos de Odivelas, também de Odivelas ainda eram poucos. De Odivelas estava sempre na palma da mão. Tínhamos do Casal de Câmara, tínhamos de Marvila e tínhamos do Cacém. Já tínhamos 172 pessoas com reserva para já com reserva de cadeira. E entretanto, nesse dia, quando cheguei a Lisboa, falo com o operador de som, meu amigo, José Manuel Carreira, não é pecado fazer publicidade. E imediatamente ele também ficou com a cabeça cheia de gelo, e fomos os dois ao encontro do pai da criança. Deslocámos ao Cacém. Por acaso sabíamos que o pai trabalha entra à meia-noite e sai às 11 da manhã. É motorista de cafés, também se pode divulgar. E, portanto, antes de ir para a cama, nós chegámos a tempo de o agarrar e conversar com ele, e a alternativa a que se chegou foi abortar o espetáculo. Quando eu pergunto a mim, pergunto a Deus, quando uma senhora que fala comigo, cara a cara, olho no olho, na maior das perfeições, se consegue levar o espetáculo a bom porto, porque 8, 9 dias antes obriga-nos a abortar, porque passou ao lado de tudo aquilo que tinha sido conversado, tudo o que tinha sido dito, passou-se ao lado de tudo e vai nas minhas costas, que é mais grave, ao menos que eu fizesse na minha cara, e vai nas minhas costas divulgar que o espetáculo teria, mas divulgou apenas na Escola de Fado de Odivelas, que o espetáculo teria a duração de 1 hora, que das 18 às 19 horas chegava perfeitamente para cantar os 7 fadistas de Odivelas. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Mas chegou a falar com a Dona Alvira depois disso? Conseguiu falar com ela? Não. Nunca mais conseguiu falar com ela? Não, nunca mais. Aliás, porque também não consegui falar mais com ela, nem valia a pena, porque houve uma unanimidade entre o Sr. Carlos Fonseca, o pai da criança, o operador de som e o Joaquim Claro. Houve imediatamente a intenção de que não há condições, aborta-se. E o meu amigo falou comigo, eu também lhe disse isso. E depois ainda tive. Eu também disse isso. Depois a vergonha que eu tive para falar com o apresentador. Porque eu sabia, apresentando este caso ao apresentador que estava em questão, que eu não ia gostar. Porque mais dia, menos dia, mais tarde ou mais cedo, esta situação tinha que ser divulgada em público e eu ia lesar o nome do Salão Azul de Odivelas, onde o apresentador também tem o coração introduzido. O que é que tu achas disso, Zé? Olha, eu estava a ouvir atentamente o nosso amigo Joaquim Claro, aliás, eu já sei desta Sim, história. nós já sabíamos desta situação, já tínhamos conversado em off. Eu só te posso responder com uma situação que aconteceu quando Vítor Machado era Presidente da Junta e eu responsável pela Escola de Fado. Foi confrontado, na altura, o Sr. Vítor Machado com um pedido de um pai também, cujo filho tinha uma doença, não o nosso amigo Carlos Fonseca, mas outra pessoa, na possibilidade de o Salão Azul ser
cedido para que se pudesse fazer um espetáculo. Esse espetáculo tinha fado e tinha também música ligeira, para que a criança pudesse, os pais da criança pudessem ter alguma receita para que pudesse continuar os tratamentos. Pois, logicamente, nós dissemos que sim. O som era da Junta de Freguesia, o som era do técnico que estava lá da Junta, e, logicamente, que as coisas não podem ser feitas como foram. Porque é assim, eu sei que o nosso amigo Joaquim Claro, face a ter passado já pela presidência da ACOF, agora dos talentos de fado e de outras escolas, ele tem vastíssimos conhecimentos a nível de fadistas. E para mim, ser-se fadista não é ser-se profissional amador, é ser-se fadista tão simples quanto isto. Nós temos gente a cantar fado muito bem a nível de algumas escolas e, portanto, essas pessoas também vinham naquele dia, no dia 6 de setembro, a convite do Sr. Joaquim Claro, logicamente, estando também algumas vozes da escola de fado. Foi isso que aconteceu naquela altura, procuramos alguns alunos da escola, o Sr. Joaquim Claro trouxe para outras pessoas, e, portanto, naquela altura, antes do dia 6 de setembro deste ano, quando pediram então ao Sr. Vítor Machado a cedência do espaço, o mesmo foi feito e fizemos um grande espetáculo. Porque ali não está em causa, nem pode estar em causa, a hora a que o espaço é ocupado. Ali a única coisa que tem de estar em causa é ou vamos ajudar os pais e a criança, ou não vamos ajudar tão simples quanto isto. Mas quem é esta senhora Dona Alzira? Tu sabes quem é? Eu sei quem é uma das funcionárias mais antigas da Junta. Da Junta. E assume esta responsabilidade? Não deveria ser o João ela Azeitona? Ela assumiu essa responsabilidade. Ou a Vanessa Porto? Não perguntes a mim. Foi-me dito na altura, foi naquele monte de amigos que se encontravam lá na escola, que ela representava, era a diretora da escola e que representava a junta ali naquele momento. Dona Alzira é atualmente a diretora da escola? Pois não sei. António, não sei, sinceramente não sei. Vamos encerrar por aqui o programa. Pelo menos responsável até setembro era. Agora também não sei. Pois, não sabemos se atualmente será. Mas desempenhou, pelo menos, segundo o Sr. Joaquim Claro, durante algum tempo, desempenhou as funções de diretor. Mal, quer dizer, no sentido em que não respeitou, segundo aquilo que contou, não respeitou. Não, nós até levámos aquilo para um gozo muito barato. Um gozo. Já agora, com a situação que era, não se admite um gozo. Só para não cuidar, deixamos só dizer. Vamos ter que só para as pessoas não pensarem que os fadistas e o apresentador iam só à procura de comer alguma coisa quando iam atuar nos restaurantes que foram mencionados por mim. Convém dizer que a Escola de Fado foi convidada para 2 ou 3 vezes ir à Santa Casa da Póvoa de Santo Adrião, ajudar as pessoas que estão ali. Que a Escola de Fado foi convidada a ajudar os bombeiros de Carenças. Estivemos lá, por mais de uma vez. E, portanto, estivemos na Igreja de Famões, também pediram para a escola estar lá 2 ou 3 vezes. Nós estivemos lá. Portanto, esta escola, até 31 de dezembro de 2013, fez muito trabalho solidário. Foi uma escola solidária. A partir daqui, já não sei. Ok. Eu penso que ficou na mesa tudo o que havia a dizer. Porventura haverá outros casos dos quais não temos conhecimento e que hoje não podemos falar. De qualquer maneira, fica aqui a mensagem, sendo certo que a Odivelas TV vai tentar, junto do seu Presidente Nuno Gaudêncio, dar conhecimento do que se passou, do que foi dito aqui, do muito que, porventura, não foi dito aqui, mas será do conhecimento do seu Presidente, e desafiar o seu Presidente, desafiar no bom sentido, para que tome uma posição e, junto da Odivelas TV, tenha a porta aberta para realmente aos odivelenses, e não só, justificar à sua maneira, com a sua versão dos acontecimentos, se questionar aquilo que aqui foi dito. Fica a porta aberta para o Sr. Presidente, fica a porta aberta para todos em que a Odivelas nos escutam e nos veem, e este programa sobre a Escola de Fado de Odivelas, Escola da Junta de Freguesia de Odivelas,
termina aqui, agradecendo desde já a atenção que nos dispensaram ao longo desta mais do que 1 hora de programa. Muito obrigado.